Boa tarde a todos, boa tarde a quem está aqui, boa tarde a quem está lá em casa a ver-nos. Ainda bem que nos quiseram acompanhar. Seria preferível estarem aqui, porque hoje vai ser apresentado um livro muito bonito que vale a pena ver de perto. E quem nos vai apresentar, temos a maior honra em receber aqui o Sr. Presidente da Câmara de Penacova, o Sr. Dr. Álvaro Coimbra, que sabe disto, sabe muito sobre isto, e portanto vamos ter aqui hoje esta honra de termos um Presidente da Câmara a apresentar uma joia da sua biblioteca, uma edição Martins da Costa, Contos Vividos, que é, eu não digo nada porque vou deixar aqui a palavra para o Dr. Álvaro Coimbra, porque ele é que vai dizer, vai falar sobre o artista, com certeza, vai falar sobre aquilo que tem sido produzido a partir do nome de Martins da Costa e, portanto, muito obrigada por ter vindo, é uma grande honra recebê-lo. Esteja à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado aos que estão aqui presentes e aos que estão a ver-nos em casa, nesta emissão online. Agradecer também a possibilidade de divulgarmos a obra do pintor João Martins da Costa. Eu sou jornalista de profissão e estou numa missão de serviço enquanto autarca e, portanto, tenho muito o vício de tirar as partes que são acessórias e ser pragmático. E, portanto, o que eu trago são algumas ideias-chave não só sobre a obra Contos Vividos, mas também sobre o próprio João Martins da Costa. Para quem não sabe, João Martins da Costa nasceu em Coimbra em 1921, numa freguesia aqui da cidade. E os pais eram, de facto, de Penacova. Mas cedo partiu para vários pontos do país, um pouco atrás da carreira militar do seu pai, até que acabou por ficar durante alguns anos na cidade do Porto. Frequentou o curso de Belas Artes, anos 40, com uma classificação das melhores, e começou logo a dar nas vistas, isto para que a linguagem seja o mais entendível possível. João Martins da Costa venceu vários prémios de pintura. Prémio da Academia Nacional de Belas Artes, Prémio Soares dos Reis, Prémio de Pintura Henrique Pousão, Prémio José Malhoa e muitos outros. Esteve em dezenas de exposições individuais e coletivas, quer no país, quer fora do país. Por exemplo, representou Portugal na Bienal de São Paulo, no Brasil, e tem a sua obra espalhada pelos 4 cantos do mundo. A última exposição de João Martins da Costa aconteceu já depois da sua morte, em 2017, a exposição, no Museu Quinta de Santiago, em Matosinhos. Uma exposição que suscitou grande curiosidade e teve grande impacto, porque desde meados dos anos 90 que João Martins da Costa não expunha a sua obra, ou os seus quadros não eram vistos. Portanto, em 2017, em Matosinhos, esta grande exposição foi a última vez que a obra de Martins da Costa esteve em contacto com o público. E foi muito centrada num quadro de 1947 chamado Mar Sagrado, que relata a tragédia marítima ocorrida nas águas do mar do Atlântico, ao largo de Matosinhos. E essa peça, Mar Sagrado, foi uma figura central dessa exposição. Mas Martins da Costa era um polivalente, não se dedicou só à pintura, mas também a outras áreas, arquitetura, arqueologia, etc. E especializou-se também em pintura mural, uma técnica que aperfeiçoou durante uma visita à Itália, uma visita de trabalho, numa bolsa que também teve, e a sua pintura mural, ou o resultado da sua pintura mural, está espalhado por alguns edifícios públicos, nomeadamente na cidade do Porto, com destaque para o Palácio da Justiça, que tem vários painéis, penso que ainda hoje estão nesse edifício, algumas escolas públicas da cidade do Porto, também alguns cafés da cidade. Eu já não vou a Porto há algum tempo, não sei se nesses cafés ainda existirão e os desenhos e as pinturas murais ainda existirão. Na Embaixada de Portugal em Roma, portanto, a técnica de pintura mural aperfeiçoada por Martins da Costa está também visível. Quanto à sua obra, ela está, como disse,
em vários museus, faz parte das coleções do Museu Nacional de Arte Antiga, do Museu Nacional Soares dos Reis, do Museu José Malhoa, e está um pouco... no município de Penacova temos algumas obras, felizmente, do autor, e também muitas coleções particulares de norte a sul do país. Martins da Costa foi contemporâneo de 3 grandes pintores portugueses, Júlio Rezende, Nadir Afonso e Júlio Pomar. E perante estas 3 figuras, que são de facto nomes incontornáveis da nossa cultura e da nossa pintura, surge então a interrogação: mas porquê é que Martins da Costa não teve tanta visibilidade como tiveram estes 3 que acabei de anunciar? Porque Martins da Costa, a partir dos anos 70, exilou-se em Penacova. Saiu fora do circuito artístico, digamos assim, e veio para Penacova, para um cantinho que eu a seguir já vou reproduzir palavras suas, e passou a lecionar na escola secundária local. Foi pintando, continuou a pintar, pintou muito sobre Penacova e sobre o Vale do Mondego, mas continuou a pintar, mas deixou de se expor. As suas exposições, as suas obras deixaram de estar no circuito habitual das artes. Houve algumas exposições no Porto nos anos seguintes, mas de facto Martins da Costa não é tão conhecido quanto Júlio Rezende, Nadir Afonso e Júlio Pomar, precisamente, penso eu, pelo facto de ele ter optado, essa opção de vida, em vir para o interior do país e fugir um bocadinho do circuito artístico. Isso não invalida que a sua obra não tenha a mesma dimensão destes 3 nomes que acabei de referir. Mas quem estudou a obra de Martins da Costa tem algo a dizer sobre ele. Por exemplo, Hélder Pacheco, professor e escritor, que fez o prefácio deste livro, tem uma frase que eu acho que sintetiza tudo o que é João Martins da Costa, um artista e cidadão na sua íntegra humanidade. E, de facto, João Martins da Costa foi tudo isso, quer enquanto artista, quer enquanto figura e homem de grande caráter. Ou, por exemplo, a museóloga que fez a exposição da Quinta de Santiago em Matosinhos, Cláudia Almeida, um dos mais conceituados artistas da sua época. Portanto, Martins da Costa é tudo isto. Durante 5 décadas pintou muito, de uma forma intensa e vasta, com maior expressão na década de 70, de cariz metafísico, é como rotulam a sua obra, com muito interesse pela experimentação, teve sempre muita curiosidade em utilizar todas as técnicas de pintura, pintou muita paisagem, usou muita aguarela, o óleo sobre tela e a madeira. E agora, puxando um bocadinho a cassete atrás, porque é que Martins da Costa gostava tanto de Penacova? Porque ele disse, abrir aspas, construí um lugar para invejar sobre o Vale do Mondego, no meio das oliveiras e dos bandos de passarada. Portanto, esta é a descrição de João Martins da Costa para este paraíso onde ele acabou por construir uma moradia que servia também de ateliê, um ateliê debruçado sobre o Vale do Mondego, onde ele pintou muito, e ainda hoje nessa divisão da casa, no ateliê, está o cavalete, no local que ele mais gostava para pintar as suas obras. Foi, como disse, pintor, foi professor do ensino secundário em Penacova, desde a década de 70 até à década de 90, mas não foi o artista que ficou fechado em casa. Ele gostava muito de colaborar com a comunidade local. Como curiosidade, por exemplo, João Martins da Costa fez estandartes para várias coletividades, desde a Santa Casa da Misericórdia ao Rancho Folclórico, à Banda Filarmónica. Portanto, as pessoas vinham ter com ele, sabiam que ele era um artista de exceção e pediam-lhe para ele desenhar os estandartes dessas coletividades. E ele fez-lo com o maior gosto. Fez também, por exemplo, e isso vem retratado aqui no livro, o restauro de uma santa, de uma capela, de uma pequena aldeia de Penacova, porque, de facto, ele gostava de dar o seu contributo naquilo que ele sabia fazer muito bem. Sobre o livro em si, este livro resulta de um conjunto de crónicas que foram escritas pela mão do próprio pintor entre 1996 e 2005 no Jornal de Penacova. O Jornal de Penacova foi um pequeno jornal local, de imprensa local, que eu tive a honra de fundar e de ser colaborador, onde, para além de escrever, também tirava fotografias e pintava
e angariava publicidade e etc. Portanto, o jornal de imprensa local é isto. E um dia convidei o professor Martins da Costa para ter uma página de opinião, uma página de crónica, e ele aceitou. E este livro é o resultado dessas crónicas que foram escritas durante 96 e 2005 no Jornal de Penacova. Há aqui mais alguns textos que adicionámos, porque, entretanto, fizemos uma pesquisa noutros sítios onde ele publicou algumas crónicas interessantes, num outro jornal que existiu antes do Jornal de Penacova, o Jornal de Nova Esperança, e alguns textos que ainda sobreviveram da antiga rádio local, a Rádio Manchete, em Penacova, onde ele também colaborou, porque ele, de facto, gostava muito de colaborar com a comunidade local e com as pessoas. Sobre os textos que estão aqui, e voltando outra vez a Hélder Pacheco, que escreve o prefácio desta obra. Crónicas límpidas sobre a gente, a terra e o sentido da vida. Nestas crónicas, João Martins da Costa escreve sobre figuras carismáticas de Penacova, sobre o ambiente, sobre a natureza, sobre tradições, sobre lendas locais, e a partir de determinada altura, não sei se ele terá interiorizado que devia fazê-lo por alguma razão, a partir de determinada altura muda um bocadinho o ângulo e começa a escrever textos autobiográficos. Ou seja, começou a sua produção literária passou a ser mais sobre si mesmo, a sua história e as suas vivências. E elas também estão aqui retratadas e com grande riqueza. Só para perceberem um bocadinho qual é o estilo de João Martins da Costa e destas pequenas personagens que ele gostava de retratar, atrevo-me a ler aqui um pedacinho de uma crónica que ele escreveu sobre uma figura muito típica de Penacova que se chamava Zé Ricardo. Zé Ricardo era um senhor com uma grande habilidade para as mãos. Ele fazia esmagadores para as uvas, fazia muito trabalho de carpintaria com uma beleza ímpar. E o professor Martins da Costa gostava muito dele. E um dia convidou-o para ir a casa, ao ateliê, e para conversarem um bocadinho, e também para tratar dos pessegueiros que tinha lá na quinta, porque a casa-ateliê tem depois um terreno anexo, onde havia, e ainda há, árvores de fruto. Então, um bocadinho de texto. Zé do Ricardo entrou na minha vida através do enxerto de pessegueiros. Terminada a operação, que ele executou com os cuidados e a mestria de um cirurgião experimentado, fomos para a cozinha e, diante de uma garrafa de vinho, um naco de broa e uma tigela de azeitonas, ficámos até às 3 da manhã a falar das coisas do mundo. É que o Zé do Ricardo, não sendo uma pessoa de letras, sabe das coisas da vida. Muito mais do que qualquer professor catedrático, pois possui o raro condão de olhar para a vida com aquele olhar de menino que, infelizmente, a maior parte de nós acaba por perder. Escuso-me até a comentar este certo que João Martins da Costa dedicou a Zé do Ricardo, uma figura típica de Penacova, e que ele gostava tanto de descrever com este pormenor. Mas no livro há também outros segmentos. Há várias crónicas dedicadas ao período em que Martins da Costa passou na cidade do Porto, década de 30, década de 70, em que Martins da Costa diz sobre o Porto, uma cidade com uma beleza única e austera, que só consigo comparar a Toledo. Era um dos amores de Martins da Costa, para além de Penacova, era a cidade do Porto. Sem dúvida, basta ler as crónicas que estão aqui neste livro. Livro que tem também crónicas sobre as viagens e as suas experiências fora do país. Em Itália, onde esteve várias vezes, desde estudante bolseiro até onde aprendeu pintura mural, Veneza, Florença, depois as passagens por Espanha, Toledo, Madrid, Inglaterra, pintou em Londres, e uma viagem também à Guiné, que é curiosamente muito bem descrita nestas crónicas, como poderão depois ver, quem quiser folhear e quem quiser ter a curiosidade de descobrir este fantástico pintor. Uma curiosidade muito interessante que está aqui no livro, como disse há bocadinho, Martins da Costa não era só um pintor, era multifacetado e tinha muito interesse em temas como o ambiente e os recursos naturais. E em 1979 escreveu uma carta com vários esquemas, desenhos esquemáticos, à primeira-ministra da época, Maria de Lourdes Pintacil, sugerindo ao governo da época que aproveitasse a energia das marés.
O livro tem a reprodução da carta e tem a reprodução desses desenhos, e de facto é muito curioso esta preocupação que ele também tinha por esta área tão importante como é os recursos naturais e cada vez mais atual, não é? Uma discussão cada vez mais atual. Volto a socorrer-me do professor Hélder Pacheco, que foi quem escreveu o prefácio da obra e conheceu de perto João Martins da Costa, para dizer aqui mais algumas frases que de facto descrevem a obra deste pintor. E a pessoa. Um idealista transparente na defesa dos princípios e na busca incessante pelo sentido maior da vida, que tanto homenageava os jacarandás, que eram árvores que estavam perto da sua casa, como censurava a burrice das construções criminosas. Uma das crónicas que vem aqui é sobre a Livraria de Mondego. A Livraria de Mondego é um rochedo, um geomonumento nas proximidades de Penacova que há 30 anos atrás foi severamente destruído pela mão do homem quando foi construído o IP3, o Itinerário Principal 3. E nesta altura ele considerou, aliás ele manifestou-se publicamente na imprensa na época, considerou que era uma aberração estar a destruir parte dos rochedos da Livraria de Mondego. A talho de foice, queria dizer que a Livraria de Mondego é, de facto, um grande ativo natural e património natural do nosso concelho e, neste momento, a Câmara Municipal está a iniciar o processo de classificação da Livraria de Mondego enquanto monumento natural para o valorizar num futuro próximo. Mas Martins da Costa tanto homenageava os jacarandás e censurava a burrice das construções criminosas, como elogiava o carinho das mulheres da Sardinha, mulheres secas e mirradas de carne, só com pele e osso, mas com almas e garras de autênticos gigantes. Eram aquelas mulheres que, algumas décadas atrás, quando os recursos e o estilo de vida não eram o mesmo que temos hoje, em que praticamente está tudo à mão no supermercado da esquina, e onde de facto havia pobreza e havia muita necessidade e muita carência, e havia as mulheres que vendiam sardinha de porta em porta para ganhar alguns tostões. Mas Martins da Costa também era aquela pessoa que se envaidecia e que tinha algum gozo em escrever sobre isso, que se envaidecia de que pintava ou pintou como um maluco em Toledo ou em Madrid e em como gastou as solas dos sapatos a calcorrear a cidade de Roma. Foi um homem que estabeleceu como referência o princípio de que small is beautiful, ou seja, cultivava o primado local e considerava Penacova o seu território de eleição. Martins da Costa, já o disse há pouco, foi professor do ensino secundário em Penacova. Muitas pessoas da minha geração foram alunas de João Martins da Costa, na década de 70, 80. Foi professor de artes visuais, educação visual, mas foi também, nos anos 60, professor de artes decorativas Soares dos Reis, no Porto. E era considerado pelos metodólogos da época como inovador e como sendo um professor que estava sempre à procura de novas abordagens pedagógicas pouco usuais para aquela época. Portanto, era um homem à frente do seu tempo, como é uma frase que costumamos ouvir muitas vezes, mas que se aplica também a João Martins da Costa. Sobre o livro em si, partiu de uma ideia de juntar todas as crónicas que ele escreveu no Jornal de Penacova, sobretudo no Jornal de Penacova, o jornal local, e depois um desafio que foi colocado por mim a um dos netos do pintor, Diogo Gama Rocha, ou Diogo Martins da Costa, que não está aqui hoje, mas que sabe que estamos a ter este evento. Diogo Gama Rocha é um designer gráfico de excelência e foi com a ajuda dele que foi possível fazer este livro, um livro que é premiado internacionalmente, tem dois prémios internacionais, o Creativity International Award e o Muse Creative Award, precisamente pelo seu design gráfico, prémios alcançados em 2016 e 2017 em concursos nos Estados Unidos. Portanto, é um livro que quem não conhece João Martins da Costa pode e deve folhear, experimentar, adquirir. Também está disponível na Biblioteca Municipal em Penacova. Tem, para além destes textos, reproduções das suas principais obras, a preto e branco e a cor, e é de facto uma obra
que nós consideramos, quando olhamos para esta iniciativa, que é de facto uma joia da nossa biblioteca e tínhamos que o vir aqui divulgar. E, portanto, dizer apenas que João Martins da Costa é uma figura que queremos permanentemente manter viva. Desde 2016 que o município de Penacova organiza um prémio de pintura que tem tido cada vez mais interesse por parte dos artistas e de jovens artistas. Aliás, temos aqui expostos alguns quadros desse prémio de pintura. Está em preparação mais uma edição este ano e temos também projetado um edifício em Penacova que está concluído, que é a Casa das Artes, a quem queremos chamar Casa das Artes Pintor Martins da Costa, onde queremos que seja realmente um centro de arte, onde se possa mostrar não só a obra de Martins da Costa, mas também de outros novos autores. Portanto, era isto que tinha para vos transmitir sobre a obra de João Martins da Costa e o livro Contos Vividos. João Martins da Costa nasceu em Coimbra, viveu no Porto, mas de facto a sua grande paixão foi Penacova. E está aqui à minha frente um dos netos, o João Gama Rocha, que utiliza muito a casa do seu avô, é quase mais penacovense do que portuense. Eu penso que ele herdou do avô esta paixão por Penacova e é também uma das pessoas, um apaixonado pelo seu avô e pela obra, e ajudou também na pesquisa do material para fazer este livro e estou certo que em conjunto vamos continuar a celebrar e a eternizar a obra de João Martins da Costa. Muito obrigado a todos.